Jair Bolsonaro pode ser preso se ficar comprovado que ele está se comunicando com outros investigados, como Costa Neto, presidente do Partido Liberal. Esse é o tema polêmico dos últimos dias e a gente vai explicar aqui para vocês. Eu sou Leonardo Stefan, do STF em Foco, e agora eu também estou aqui no YouTube. Então eu já peço a ajuda de vocês, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, ativem o sininho e principalmente se inscreva no canal para a gente crescer também aqui nesta rede social. E aí, Jair Bolsonaro pode ser preso? Calma, deixa eu explicar para vocês. Esse vídeo, na verdade, tem muito a ver com o vídeo anterior que eu postei aqui. Tem muito a ver com as medidas cautelares diversas da prisão decretadas por Alexandre de Moraes na investigação de Jair Bolsonaro. Como assim investigação? Ora, se você não assistiu o vídeo passado, eu explico rapidamente para vocês, mas recomendo que assista também, porque lá a gente entra em pormenores a respeito das medidas cautelares diversas da prisão. Bom, Jair Bolsonaro ele está sendo investigado por supostamente estar atentando aí contra, ou ter atentado contra o Estado Democrático de Direito, quando das eleições que se encerraram lá em 2022, enfim, ter organizado ali supostamente uma abolição do Estado Democrático de Direito, o famoso golpe de Estado. Ele e outros investigados. E com relação a Jair Bolsonaro e alguns outros investigados, Alexandre de Moraes não tinha ali elementos suficientes para prender. Então o que ele fez? Ele decretou medidas cautelares diversas da prisão, que, segundo o Código de Processo Penal, são medidas ali, quando o juiz não tem elementos suficientes para prender alguém, ele decreta, se cumprido alguns requisitos, algumas restrições da liberdade daquele investigado. No caso de Bolsonaro, a gente viu no vídeo passado a apreensão do passaporte, analisamos a sua ida para a posse de Donald Trump ou não. Com relação a outra medida cautelar diversa da prisão decretada por Alexandre de Moraes, a gente vai ver agora neste vídeo. Qual foi essa outra medida cautelar diversa da prisão decretada por Alexandre de Moraes? Foi a proibição de contato com pessoa determinada em razão das circunstâncias do fato determinarem que o investigado, nesse caso Jair Bolsonaro e outros investigados, prejudicariam ali as investigações. Calma, vamos explicar isso direito. Isso está previsto lá no artigo 319 do CPP, do Código de Processo Penal, inciso 3º. Lá está expressamente a proibição do investigado de se comunicar com determinada pessoa. O juiz pode determinar isso, principalmente quando essa pessoa pode se comunicar com a vítima. O mais comum é isso. O investigado ele pode ameaçar a vítima, pode continuar cometendo crime em relação à vítima, então o juiz pode proibir que ele se relacione, que ele se aproxime e que ele se comunique com a vítima. Mas não é só com a vítima que a lei prevê. Pode ser em relação a outros investigados, como determinou Alexandre de Moraes nessa investigação em que está envolvido Jair Bolsonaro e outros investigados, como o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto. Bom, e nesse caso foi determinado que Jair Bolsonaro e outros investigados não se comuniquem. Por que isso? Porque para evitar que eles continuem cometendo, supostamente, o crime que vinham cometendo, ou que ameacem testemunhas, ou que atrapalhem o processo. É essa a ideia dessa regra, e como eu li muito por aí, a doutrina não alega a sua inconstitucionalidade. Nada tem a ver com a antiga incomunicabilidade do preso. Antigamente, na época da ditadura militar, era comum a incomunicabilidade daquela pessoa presa para a averiguação. Isso não tem a ver com essa medida cautelar diversa da prisão. Primeiro, porque a pessoa não está presa, a pessoa está livre. E segundo, porque aqui tem que ter a ver com as circunstâncias do fato, ou seja, tem que evitar que a pessoa ou vá se relacionar com a vítima cometendo o crime novamente, reiterando o crime que estava cometendo, ou ameaçando essa vítima cometendo os novos crimes, ou evitar que essa pessoa, como no caso do Bolsonaro, continue supostamente cometendo crime, continue supostamente atrapalhando a instrução processual, continue supostamente suprimindo provas, enfim. Por isso que foi decretada essa medida cautelar em relação a Bolsonaro. Agora, muito cuidado. Por quê? Porque todo descumprimento de medida cautelar pode, eu não disse que deve, mas pode implicar a prisão do investigado. Porque, como eu disse, a medida cautelar diversa da prisão
é uma troca, ou seja, eu não vou te prender, mas eu vou restringir um pouco a sua liberdade para garantir aqui a instrução processual, para garantir aqui as provas, para garantir que você não cometa mais crimes. Essa é a ideia da medida cautelar diversa da prisão. Se o investigado descumprir, pode acarretar o pior para ele, que é a prisão preventiva. Mas muito cuidado aqui. Bolsonaro, em regra, não pode ser preso. Em regra, não pode ser preso. Por quê? A ideia é que ele tenha a medida cautelar diversa da prisão e que tenha mais elementos para que ele seja preso. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes ainda não prendeu, não determinou sua prisão e está averiguando. Mas o que aconteceu para a gente estar fazendo esse vídeo? Ora, vamos aos fatos. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, foi em uma entrevista na Jovem Pan e ele declarou que Jair Bolsonaro está conversando com o Waldemar da Costa Neto. Vamos ver um trecho dessa entrevista. O nosso presidente Waldemar conversa muito com o presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra, né? Espero que daqui um pouquinho eles possam conversar na mesma sala, né? para se ajudar ainda mais. E tá tudo bem, eu acho que a democracia é o regime mais maravilhoso do mundo, mesmo meio atrapalhado, mas é o melhor do mundo, né? A gente tem visto o que está acontecendo fora, dentro do planeta aí, de muitas coisas que são absurdos, né? Viram só? Esses são os fatos que chegaram ao ministro Alexandre de Moraes. E ele, no final da semana passada, determinou que Jorginho Melo se explique nos autos a respeito dessa fala na Jovem Pan. Na verdade, Jorginho Melo já meio que se explicou na própria entrevista da Jovem Pan. Vamos ver um trechinho. É verdade, ele está amargurado agora porque o ministro Alexandre proibiu deles conversarem. Sim. Então eles estão num lado, tem o diretório nacional em Brasília, e daí o Waldemar arrumou uma sala, quando o presidente Bolsonaro está lá no escritório, lá no outro lado de uma outra praça, para mais de 200 metros, para não conversar. Ele está entristecido com isso, né? Pois é, esses são os fatos que chegaram ao ministro Alexandre de Moraes. Com relação a eles, nós precisamos aguardar as informações de Jorginho Melo, ele dizer por que é que afirmou isso na Jovem Pan, e se ele disser, ainda assim, se ele disser, olha, na verdade eu disse que eles estão se comunicando, e de fato eles estão se comunicando. O ministro Alexandre de Moraes pode, somente com a palavra da vítima, ou no caso, com a palavra da testemunha, que é o Jorginho Melo, o juiz pode converter a medida cautelar diversa da prisão em prisão? Em regra, não. O juiz precisa de mais informações, precisa de mais certeza a respeito do descumprimento da medida cautelar. Somente a palavra da vítima, somente a palavra da testemunha não são suficientes para convolar a medida cautelar diversa da prisão em prisão. Ou seja, precisa ter a certeza absoluta que aquele investigado está descumprindo a medida cautelar diversa da prisão para prendê-lo. Então, Bolsonaro poderia ser preso. Ora, ainda que Jorginho Melo trouxesse a informação de que ele soube que eles estão se conversando, é preciso ter uma certeza maior para decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro neste momento em que nós estamos falando. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, indiquem para alguém e não se esqueçam, se inscrevam no canal.